Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Queridos, é maravilhoso a gente perceber o cuidado que Deus tem, que Jesus tem para com a sua igreja. Se nós analisarmos a Bíblia como um todo, nós vamos ver Deus lá no passado chamando Abraão para constituir um povo só para si. O Antigo Testamento ele é marcado por alguns nomes que nos chamam muita atenção, são referências. Por exemplo, Samuel. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Um dos 3 cargos mais importantes na relação entre Deus e o seu povo, Samuel pôde exercer. E ele começou a aceitar o chamado de Deus desde a sua infância, ainda pequeno. Nós olhamos, por exemplo, para Davi. Davi ocupou o cargo de rei e foi uma referência também como rei, como líder, como um adorador. Pôde abençoar a nação de Israel. Nós podemos lembrar de Moisés, chamado por Deus, escolhido por Deus para libertar o seu povo num tempo de muita opressão, lá no cativeiro do Egito, onde ficaram cerca de 400 anos. E Moisés então é levantado por Deus, escolhido por Deus, para fazer uma obra maravilhosa. Todos esses homens, embora tivessem recebido um grande desafio, embora estivessem cobertos pela unção de Deus, eles encontraram suas dificuldades. Dificuldades que da mesma forma nós encontramos hoje. Porque se nós transportarmos as experiências do Antigo Testamento para o Novo Testamento, agora nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus ocupando o papel do povo de Israel. O Israel de Deus hoje somos nós. O que no passado aconteceu e que não foi vontade de Deus, mas o Senhor permitiu, que foi com que o seu povo tivesse rei. O povo veio até Samuel pedindo para que ele conversasse com Deus e pedisse a Deus um rei. Deus não queria que o povo tivesse um rei, não era essa a vontade, porque Deus queria que o povo visse nele o rei, o próprio rei, o grande líder. Mas para satisfazer a vontade do povo, então Deus ungiu Saul, depois Davi, e assim houve uma sucessão de reis. No Novo Testamento, pela graça de Deus, nós encontramos Jesus ocupando esse papel do rei. Nós encontramos os apóstolos ocupando o papel dos profetas, aqueles que doutrinaram a palavra de Deus, e nós encontramos a igreja do Senhor ocupando esse papel de Israel, o povo escolhido, o povo protegido, o povo suprido do Senhor somos nós. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo juntamente com Timóteo,
escrevendo uma carta, e logo no início dela, ele traz alguns desafios. Ele identifica alguns comportamentos naquela igreja e a elogia. E eu tenho certeza que todos nós temos algo de bom, algo que tem agradado ao Senhor. Mas muitas vezes nós não percebemos um outro lado, que às vezes fica obscuro, às vezes fica esquecido, e que precisa de um desafio, precisa, na verdade, de um reposicionamento da igreja do Senhor, que somos nós. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, e é importante nós entendermos esse conceito de verdade, que precede o conceito de amor, porque o amor precisa ser verdadeiro para ser amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Aqui Paulo deixa muito claro que não existe um crescimento real que não seja em Cristo. E quando a gente pensa na palavra crescer, na verdade estão implícitos aqui 3 desafios que o Evangelho traz para nós. Nos chama a 3 desafios: crescer, frutificar e fortalecer. Por que esses 3 desafios? Quando o nosso crescimento se estabelece por meio de Jesus, a nossa vida, irmãos, ela fica muito mais interessante e completa. O crescimento espiritual e emocional é algo que todos nós precisamos, é algo que todos nós deveríamos desejar, muitas vezes esquecido por algumas pessoas. Na verdade, a Bíblia nos mostra que crescer e desenvolver são princípios de Deus para nós. Agora pare e pense comigo como que, infelizmente, nós só percebemos que estamos raquíticos, deixamos de crescer na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus quando nós somos visitados pelas adversidades. Moisés foi chamado por Deus para um desafio que exigia muita fé. Em algum momento ele quis agir por conta própria, e ali ele se perdeu. Como estava a vida espiritual de Moisés, como estava o seu relacionamento com Deus no que diz respeito à sua fé. Abraão, mesmo tendo recebido o título de pai da fé, mas em alguns momentos na sua caminhada, e olha que o desafio que Deus deu a Abraão foi um desafio para crescimento, um desafio que falou para ele: sai da sua terra, onde está tudo estabelecido, e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Olha como a promessa de Deus, o desafio de Deus para Abraão, era um desafio que demandava crescimento. Certamente que aquela palavra de Deus o tocou, não pela proposta em si. E quando nós recebemos uma proposta de crescimento, todos nós queremos. Crescer é algo que toca no profundo do nosso coração. Ninguém quer ficar estagnado. A bênção da multiplicação, ela está presente dentro daquilo que concerne o chamado de Deus para nós. Mas Abraão enfrentou dificuldades. Ele sai da sua casa, ele carrega o seu sobrinho Ló. Em algum momento, os seus servos começaram a ter contenda com os servos do seu sobrinho. E aquilo parecia que ia causar um problema familiar. Pela sabedoria que Deus deu a Abraão, então ele chama Ló e diz: olha, escolhe o caminho para onde você vai, eu vou seguir o meu caminho. E a gente chegou num momento que não dá mais para convivermos. Não por conta de nós mesmos, mas por conta do contexto que acompanha a nossa vida. Uma das primeiras dificuldades que ele enfrentou. Mais à frente, a gente vai ver que Abraão tem que mentir, falando acerca de Sara, sua esposa. Ele teve que dizer para Abimeleque que ela era sua irmã, com medo de morrer. Isso demonstra que, apesar de ter recebido o título de pai da fé, ele não estava tão firme na sua fé assim ao longo da caminhada. Se nós olharmos para Davi, nós vamos ver que em alguns momentos Davi fracassou. Fracassou como marido, fracassou como pai, fracassou como servo de Deus. Mas nem por isso, irmãos, Davi desistiu. Se a gente transportar então essas experiências do Antigo Testamento para o Novo Testamento, dentro de um contexto da igreja, nós vamos ver que nós nos inserimos aí. Muitas vezes imbuídos de um bom propósito, muitas vezes tendo discernimento do nosso chamado, da missão que Deus tem para nós. Nós nos vemos diante de algumas circunstâncias que vêm demonstrar a nós que nós não estamos tão firmes assim no que tange a nossa fé.
percebemos que precisamos crescer. Não significa que você está em fase decrescente, preso em algum tipo de pecado. Não significa que o seu relacionamento com Deus está comprometido, mas às vezes ele está estagnado. Você está colocando algumas coisas no lugar de Deus, modificando a escala de valores que Deus um dia colocou no teu coração. É nessa hora que a gente precisa enxergar a necessidade de voltarmos a crescer. E quando o crente cresce, ele frutifica. Na verdade, ele precisa frutificar para continuar crescendo. E uma das maneiras como você tem para perceber que está precisando crescer é quando você começa a ver a ausência de frutos na sua vida. E o desafio de fortalecer, ele vem justamente para nos mostrar que, por mais forte que nós tenhamos sido um dia, por mais capacitados que nós tenhamos sido pelo Espírito Santo, mas nós precisamos sempre estar nos monitorando, tendo uma vida espiritual estável, nos fortalecendo para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha cair. Quantas pessoas viram seus projetos de vida caindo por terra por conta de um enfraquecimento no seu relacionamento com Deus, um enfraquecimento na sua fé. Paulo nos ensina aqui, irmãos, que para vencermos o desafio de crescer, nós precisamos de alguns requisitos. Olha só no início do texto, Colossenses capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele vem falar de fé, de amor e de esperança. Ele diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Santos aqui se referem aos cristãos, aqueles que buscavam ter uma vida santificada, consagrada a Deus, e dessa forma formando a igreja como o organismo vivo do Senhor. Não havia nem ainda um templo estabelecido na cidade, mas os cristãos já estavam se reunindo. E mediante a perseguição que havia, muitos deles se reuniam escondidos. E essa percepção da dificuldade que nós enfrentamos, irmãos, traz para nós um desejo intenso, um desejo maior. A gente percebe o valor que Deus tem quando a gente tem dificuldade de estar com Ele, de manifestar a nossa fé. Pare e pense comigo que algumas vezes na sua vida você só deu valor a alguém, você só deu valor a alguma coisa quando você o perdeu, ou quando você sentiu que estava perdendo. Neste texto que nós lemos, que inclui justamente essas experiências que nós vivemos, o apóstolo Paulo nos faz lembrar que Jesus Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do reino do seu Filho amado. Existe ou não existe uma razão para crermos no milagre de Deus? O milagre da restauração, o milagre da restituição, o milagre da cura. Por que não crermos? Porque muitas vezes tem faltado fé. Mas não era esse o caso da igreja em Colossos, irmãos. O apóstolo Paulo diz: nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm pelos irmãos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. E aí a gente tem que se deparar com uma realidade do Evangelho. O Evangelho puro e verdadeiro, ele não aponta exclusivamente para as coisas daqui. O Evangelho de Jesus, ele aponta para uma esperança que começa aqui, que pode se manifestar nas coisas daqui, mas todas as nossas esperanças, elas devem estar concentradas no céu. Lá estão concentradas a maioria das bênçãos de Deus para nós. O apóstolo Paulo vem falar para uma igreja que precisava conservar essa esperança. O Evangelho é contra a cultura, na maioria das vezes. E o crente precisa de discernimento para compreender o que é a vontade de Deus e o que não é. Aos Romanos, então, nós vamos ver Paulo citando o exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de esperança, falando de Abraão. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. A promessa vem pela fé.
Se você não tiver fé, você não consegue discernir a promessa, você não consegue receber a promessa e mais, você não consegue alcançar a promessa de Deus. No versículo 17, Paulo ensina um conceito sobre a fé. A gente se apega muito ao conceito de fé que está lá em Hebreus, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas olha que conceito maravilhoso e prático o apóstolo Paulo nos faz refletir sobre fé na perspectiva de Abraão. Ele diz que a fé é que faz Deus dar vida aos mortos e chamar à existência coisas que não existem como se existissem. E por que o apóstolo Paulo fala isso quando lembra de Abraão? Qual foi a maior das promessas que Deus tinha dado a Abraão? O nascimento do seu filho, Isaque, por meio de quem, inclusive, ele haveria de alcançar a bênção do crescimento, de ser, a partir dele, uma grande nação. Mas a gente vê ao longo da história Abraão se distraindo com aquela bênção. A gente vê Abraão adorando mais a bênção do que o Deus que o abençoou. E em algum momento Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que você me ofereça em sacrifício o seu próprio filho Isaque. Eu creio que aquele dia foi um dos piores dias na vida de Abraão, porque Abraão sonhou com aquele filho, porque Abraão viu que as promessas de Deus estavam se cumprindo na sua vida através daquele filho. Deus era real na vida de Abraão, porque ele olhava para Isaque e via o milagre vivo. E de repente Deus o chama e pede que ele venha sacrificar, entregar a maior bênção da sua vida. Já imaginou se isso acontecesse conosco, irmãos? Tenho certeza que hoje Deus não nos pediria filhos, mas pediria outras coisas com as quais nós estamos nos distraindo. Esse é um momento de muita reflexão, queridos, porque às vezes nós estamos assim, distraídos. A nossa esperança deixa de estar nas coisas de Deus e nós estamos completamente comprometidos e envolvidos com as coisas terrenas, com as coisas daqui. O nosso amor, ele se desvirtua de um propósito maior de nos dedicarmos a Deus, de nos dedicarmos às pessoas, porque não é só amar a Deus, é amar ao próximo como a si mesmo. E a gente começa a se amar muito mais do que deveríamos. E às vezes a gente se pega assim, cheio de amor próprio, que produz em nós um egocentrismo tremendo. E a gente não consegue compartilhar o nosso tempo com as coisas de Deus. A gente não consegue compartilhar os nossos sentimentos com aquilo que é valor de Deus, propósito de Deus. A gente não encontra na nossa agenda um espaço para Deus. Eu creio que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, estava escrevendo para aquela igreja em Colossos, certamente orientados pelo Espírito Santo, preocupados com o estado daquela igreja, para que ela não viesse a decair na sua fé, a retroceder no seu propósito. E eu creio, me apropriando desta palavra para nós, que Deus está nos dando essa palavra hoje, irmãos, para que nós também não venhamos a incorrer no mesmo erro. Muitas vezes as coisas estão tão bem, às vezes a gente fala para quem está em crise, às vezes a gente fala para quem está com problemas e Deus nos manda falar, mas às vezes Deus fala para quem está vivendo muito bem, sem problema nenhum, e diz: você não pode estagnar a sua vida, você precisa continuar crescendo na direção que eu estabeleci para você. Eu tenho certeza que eu estou falando para muitas pessoas assim, gente que está vivendo bons dias na sua vida, mas que não pode se perder dentro daquilo que é o propósito do Senhor. Continuando em Romanos 4, agora no versículo 18, ainda falando de Abraão, o apóstolo Paulo diz: Abraão, contra toda a esperança. Por que isso? Depois que Deus deu a ele a promessa de ser pai de uma grande nação, ainda demorou cerca de 25 anos para que Isaque viesse a nascer. Ele já estava com 100 anos de idade. A sua mulher já estava idosa, completamente estéril aos olhos humanos. Então, contra toda a esperança, o que a palavra de Deus diz? Em esperança ele creu. Você é capaz de fazer como Abraão fez. E por conta disso, tornou-se o quê?
pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Deus falou com Abraão e assim aconteceu, irmãos. Deus tem promessas para nós, na nossa vida hoje também. A gente tem o nosso coração nas coisas celestiais, a gente tem a nossa visão no céu, mas o reino de Deus começa aqui na terra, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Deus tem propósito para mim, Deus tem propósito para você ainda aqui. Deus quer te usar para abençoar pessoas, e às vezes não é porque as coisas não aconteceram como você pensava que deveria acontecer, como você gostaria que acontecesse. Às vezes Deus mudou os seus planos para que os planos dele pudessem se cumprir na sua vida, e a gente fica tão focado naquilo que não aconteceu, a gente fica tão focado naquilo que se perdeu, a gente fica tão focado naquilo que é nossa visão humana, nossa visão pessoal, e a gente não consegue enxergar aquilo que é a visão de Deus. O Senhor nos chama, irmãos, a olharmos com olhos de fé, como Abraão olhou, como Moisés olhou depois, na terceira fase da sua vida. Primeira, ele foi um jovem afoito, querendo fazer do seu jeito, ele já tinha o discernimento do que era plano de Deus, do que era a sua missão, mas ele se apressou, buscou atalhos. Por conta disso, ele passou mais 40 anos longe, passando por um tratamento, apacentando o rebanho do seu sogro. Um jovem que tinha sido criado no palácio do faraó, sendo educado pelos maiores cientistas da época, sendo preparado para possivelmente suceder faraó numa situação que pudesse acontecer. Ele se via como? Pastoreando rebanho. Não existe tarefa, irmãos, que exija mais paciência do que pastorear um rebanho. Se a gente comparar a história de Davi com a história de Moisés, também foi, porque quando Moisés se viu compelido a fugir do Egito, e aí eu creio que Deus levou ele para um tratamento forçado, mas Deus foi lá novamente e o visitou, e na terceira fase, já com 80 anos de idade, Moisés volta a crescer. Talvez você esteja passando por um tempo desses assim. Não sei qual é o rebanho, entre aspas, que você está pastoreando, e o que você está fazendo enquanto pastoreia, ou seja, enquanto está sendo tratado. Mas saiba que Deus está te preparando para um tempo novo, para um novo momento, um tempo de crescimento na sua vida, porque Deus não quer crente estagnado. Amém, irmãos? E sobre o amor, Paulo escreve aos Coríntios, um texto que a gente conhece muito bem. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 13. Os requisitos para nós crescermos, a Bíblia nos mostra que era a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança, Abraão, foi a referência bíblica que o apóstolo Paulo encontrou. Mas quando ele fala de amor, ele fala pela sua própria experiência, por meio da graça que ele conheceu em Cristo Jesus. No versículo 13 de 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Os três requisitos para o crescimento, quando se pensa em amor, a Bíblia diz que ele é o principal. Se olharmos no versículo 1, Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como a prata que retine. No versículo 2, ele diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, eu seja um crente fervoroso, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, seja um homem benevolente, uma pessoa boa, cheia de obras, mas obras não salvam. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Versículo 4, ele diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, e não se ira facilmente, e nem guarda rancor. Olha as coisas que não existem no amor, não cabem num coração amoroso, irmãos.
Lembra que o amor aqui está sendo apontado como requisito para o crescimento. Se você quer ver a sua vida crescer, fé, esperança e amor, mas o mais importante, o amor. E se você quer o amor, viver em amor, e olha que aquela igreja em Colossos estava sendo elogiada porque era uma igreja que amava as pessoas. Paulo fala que o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata ninguém, não pode ser egoísta, não pode se irar facilmente e, sobretudo, não pode guardar mágoa nem rancor. Por quê? Porque quem ama tem que ser capaz de perdoar. A maior expressão de amor que o mundo já conheceu foi o alto sacrifício de Jesus na cruz. João 3,16 diz que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Deus não deu o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para você estar em Cristo Jesus, antes você já deve ter entregue a sua vida a Ele. E estar em Cristo, irmãos, é estar em crescimento. Lembra do texto que nós lemos de Efésios? Efésios 4,15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Não há crescimento fora da pessoa de Jesus. Portanto, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E ele finaliza dizendo: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais perece. O amor verdadeiro, puro e sincero, tem sua essência naquilo em que Deus participa. Portanto, se o teu casamento não tem a participação de Deus, ele está suscetível a perder o amor e acabar. Se você se relaciona com as pessoas, não na perspectiva de um cristão autêntico e verdadeiro, saiba que dificilmente você vai amá-las e também será amado por elas. Não há como nós vivemos esse amor que nunca perece, se não o vivemos na perspectiva de um Deus que é eterno. Amém? Deus está no seu coração está em Deus. Segundo lugar, irmãos, não há como nós vivermos as bênçãos do reino sem produzirmos frutos para o Senhor do reino. Havia 3 desafios: crescer, frutificar e fortalecer. Agora nós vamos ver o frutificar. E Paulo fala sobre isso no versículo 6, Colossenses 1, versículo 6, o texto base da nossa mensagem. Ele fala: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O verdadeiro evangelho que nós entendemos na perspectiva da graça do Senhor, irmãos, esse evangelho muda a vida do ser humano e o faz produzir frutos. Ele olha para você, uma árvore infrutífera, pronta a ser cortado. Ele faz nascer frutos, ele muda a sua essência, ele toca nas suas raízes, toca nos seus ramos. Como que acontece a produção de frutos na vida do crente? Jesus fez uma metáfora muito interessante quando ele se comparou com uma videira. Ele disse que nós somos como os seus ramos. Numa videira, irmãos, são os ramos que produzem os frutos. E essa produção de frutos, Jesus fala, ela está relacionada à maneira pela qual nós nos conectamos a Ele, Jesus. Então, se na nossa vida nós estamos bem, a nossa vida espiritual, ela está sadia, está bem cuidada, certamente que nós produziremos muitos frutos. Agora preste atenção que nessa mesma metáfora, que está lá em João capítulo 15, se você quiser conferir na sua Bíblia, Jesus fala que quando os ramos da videira não produzem frutos, eles são cortados
pelo agricultor. E quem é o agricultor nessa metáfora construída por Jesus? Deus, o Pai. Ele corta para que venham outros ramos que possam produzir frutos. João capítulo 15. Vamos ler comigo. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, ou seja, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E aí no versículo 3 ele fala: vocês, se dirigindo aos discípulos, vocês já estão limpos, pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse sim dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Não é opção de Deus que a gente permaneça nele, tem que partir de nós. Eu preciso permanecer em Cristo, a videira, para ser cuidado pelo Deus agricultor, para que eu possa dar frutos. E é quando a gente dá fruto que a gente cresce, irmãos, porque a nossa fé vai sendo realimentada. A gente vai vendo Deus cada vez mais próximo de nós, participando daquilo que nós estamos fazendo. E você conclui uma obra para Deus, Ele já está te apresentando um novo projeto, um novo convite, um novo desafio. A gente precisa aprender a aceitar os desafios de Deus, porque senão a gente não vai ter as experiências que Deus sonhou em revelar para nós. Já imaginou se Abraão dissesse não? Já imaginou, irmão, se Samuel não quisesse sair da casa da sua mãe ou dos seus pais e ir morar no templo para servir ao Senhor? Já imaginaram se Davi não aceitasse enfrentar Golias? Essas pessoas lograram êxito, ocuparam a galeria dos campeões da fé. Se os irmãos olharem em Hebreus capítulo 11, vão ver lá grandes nomes. Noé, por exemplo. Deus está nos chamando a ocuparmos um pouco dessa galeria dos campeões da fé. Talvez em projetos até menores, mas eu quero dizer que experiências com Deus, elas têm o seu valor, não podem ser desprezadas. Deus nos dá na medida que nós necessitamos, na medida que nós estamos capacitados para receber. Deus nos chama a todo tempo para nos capacitarmos, irmãos. É na proporção que nós permitimos o Espírito Santo nos capacitar, que Deus vai nos acrescentando experiências para nos fazer crescer. O crente precisa frutificar. Ainda nesse texto de João 15, a gente vai ver que Deus é recompensador, e Jesus fez questão de dizer, no versículo 7, ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Quem não quer viver uma vida íntima com Deus a esse ponto? Depois, Jesus fala que ele também é comissionador. Deus é recompensador, mas Jesus é comissionador. Olha o versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem. Jesus dá uma comissão aos seus discípulos, para irem e darem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Perceberam que no versículo 7 ele fala: vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E no versículo 16, concluindo a mensagem, Jesus diz: o que pedirem em meu nome será concedido, mas quando vocês aceitarem a comissão que eu estou lhes dando, irem e produzirem frutos. Eu tenho certeza, irmãos, que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, o Deus que nos chama para uma experiência mais íntima com Ele, na qual Ele se revelará a nós com graça, com poder e com misericórdia. Amém? Por último, a questão não é só crescer e frutificar, ou frutificar para crescer.
é preciso se fortalecer, permanecer em Cristo. A oração de Paulo de Timóteo pelos Colossenses, ela tinha muitos objetivos. Se a gente ler com cuidado, a gente vai perceber vários objetivos, mas um deles era o fortalecimento daqueles crentes, mas um fortalecimento no poder de Deus. Olha do versículo 9 em diante comigo, Colossenses 1, verso 9, ele fala assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Terceiro, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a esperança, perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. E ele conclui: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vejam aqui, um dos objetivos da oração do apóstolo Paulo de Timóteo para com os crentes da igreja de Colossos: o fortalecimento deles no poder de Deus. Sabe por quê? É esse fortalecimento, irmãos, que nos dá perseverança e paciência com alegria. Eu acho lindo essa questão. Às vezes a gente está sofrendo, a gente está passando por uma dificuldade, a gente está vivendo um momento apertado, em todos os sentidos às vezes, e a gente sabe que Deus nos convida a termos perseverança, termos longanimidade, ou seja, uma paciência, um longo ânimo. Mas aqui Paulo fala, olha, não é só ter perseverança e paciência. O crente que é fortalecido no poder, ele vence esse momento com perseverança, com paciência e com alegria, irmãos, fruto do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o diferencial, porque a pessoa não precisa ser crente para ser perseverante. A pessoa não precisa ser crente para ter paciência, mas ela precisa ser crente, ela precisa crer em Deus, ter Deus na sua vida, para vencer as dificuldades com alegria, uma alegria que vem dos céus, que preenche os vazios do seu coração, que dá força para superar e ver sendo cumprido aquilo que é promessa de Deus para ela. Existem promessas que ainda estão por se cumprir na sua vida. Deus está dizendo para você: não pare aí, cresça. Mas para você crescer, você precisa dar frutos. E para continuar dando frutos, você precisa se fortalecer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Nós precisamos nos manter dignos de sermos participantes dessa herança dos santos na luz. E não voltarmos mais para o domínio das trevas, da onde Deus nos transportou. Que a graça do Senhor seja superabundante em cada coração. E que Deus nos abençoe.